O beach soccer, futebol de areia para os mais antigos, é uma grande tradição no Brasil. E no Vasco tem sido muito, mas muito vitorioso nos últimos anos. Mas as dificuldades chegam. É muito complicado você viver de modalidades como o beach soccer e como as modalidades olímpicas, inclusive, em que poucos são agraciados, a não ser quando você tem a lei de incentivo. O Vasco, por exemplo, não consegue ainda as CNDs, está tentando um acordo para diminuir a sua dívida com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aí sim, para poder, em liberando o pagamento dos impostos, conseguir a CND. Através de CNDs, das certidões negativas, você consegue fazer a captação através da lei de incentivo. Enquanto isso não acontece, o Vasco vai licenciando a sua marca para que esportes possam proliferar através da sua marca, que possam vender. E o Vasco faz assim com a natação, tem a Go Swim, que é uma empresa específica de natação, há uma outra para o judô. E com o beach soccer, o Vasco da Gama licenciou a marca, mas já deixou bem claro, desde que assinou esse contrato de licenciamento, que não poderia ajudar financeiramente. O aperto é muito grande. Pois bem, o Vasco tem uma competição que ele vai participar no final desse mês, entre 27 e 30 de outubro, que é o Campeonato Mundial de Beach Soccer para clubes. O Vasco tem uma equipe muito importante, muito representativa. Você está vendo fotos aí de conquistas, de vitórias, principalmente em cima do rival, que sempre nos dá muita alegria. E é um jogador que é emblemático, que é o Catarino, que é um jogador que já participou com a gente aqui em lives, está sempre postando coisas do Vasco no seu Instagram. É um jogador de seleção também. Diogo Catarino está conosco porque pintou uma dificuldade. Não há como essa equipe viajar, pelo menos até o dia 23, que é o mínimo para poder se chegar com tranquilidade ao local, do outro lado do mundo, na Rússia, a competição, para que o Vasco possa jogar. E olha, ele está, através de ajuda, de vaquinha, tentando juntar esse dinheiro. São 130 mil para custear essas despesas. A gente vai botar no final das palavras do Catarino o Pix aqui, para que o torcedor do Vasco possa ajudar. Porque eu fui atrás do clube para saber por que o Vasco não consegue ajudar financeiramente e atrás também do Catarino, para que ele possa dar a visão do pessoal do beach soccer. Então vamos ouvir primeiro o jogador. Como bom jornalismo, a gente tem que ouvir as duas partes. Primeiro, eu pergunto do Catarino por que a necessidade dessa vaquinha para que o time possa viajar. Uma vaquinha que foi estabelecida e iniciada por torcedores e que eles abraçaram a causa. Por que é necessário essa vaquinha para que vocês viajem, Catarino? Fala, mestre Flávio. Fala, galera, atenção vascaínos. Uma boa tarde. É sempre uma honra poder estar falando um pouquinho daquela modalidade que está sempre nos dando alegria, né? Então, na verdade, há alguns anos atrás, sempre as organizações, né, das competições, elas sempre arcaram, né, com os transportes, hotéis e tudo mais, né? Então isso facilitava muito o modelo logístico dos clubes. Então hoje em dia, num cenário novo e diferente, hoje em dia as organizações das competições tentam impor mesmo o modelo das competições da Europa, né? Que é o campeonato russo, o campeonato italiano, português. Só que hoje em dia, nesse novo cenário e diante desse momento, né, acaba se tornando um pouco difícil devido à pandemia e diversas situações que aconteceram nos últimos dias. Inclusive, o modelo também que foi apresentado para os nossos diretores e comissão foi um modelo inviável. Então, até dentro do prazo, né, desses dias, no caso 15, 20 dias para correr atrás, para poder custear toda essa logística, né, todo esse transporte, alimentação, então daria em torno mais ou menos de 80 mil. Só que o modelo que foi apresentado para nós representarmos o nosso país, nós vascaínos, no Mundial, bateria em torno quase de 80 mil. Então,
o modelo que foi apresentado foi um modelo viável, um modelo que não é impossível de correr atrás devido ao que foi nos apresentado, então acaba se tornando menos difícil, né? Até porque também vai ter TV, vai ter diversas coisas, então acaba se tornando mais, teoricamente, menos difícil para levar até uma empresa, por mais que o tempo seja curto. Então, até diante dessa situação, quero agradecer a todos os vascaínos também que têm nos ajudado, que têm nos apoiado, e agradecer a Atenção Vascaínos e a vocês que estão dando todo esse apoio, todo esse suporte para que podemos alcançar, né, esse nosso objetivo, que é poder estar a caminho do Mundial e poder estar nos representando da melhor forma possível. Diante de todas essas dificuldades, o Vasco, por exemplo, não vai jogar o Campeonato Brasileiro, nem masculino nem feminino, esse ano e ano que vem. E a gente vai dizer já já por quê. E todas essas dificuldades, será que atrapalham o rendimento? E eu perguntei isso ao Catarino. Quais são as chances do Vasco? Como que os jogadores chegam, se chegarem, com a cabeça boa para disputar uma competição dessa? Hein, Catarino? Na verdade, nós atletas estamos bastante motivados. Já estamos há 6 anos, né, fora do cenário mundial. Nossa última competição foi em 2015. Depois daí, se tornou um pouco inviável em termos de logístico, né, devido a todo esse novo modelo. Então, a grande maioria, na verdade a base, esteve no último Mundial, que foi disputado pelo Vasco em 2015. Então a galera está super motivada. Inclusive, esse mês, a gente está completando já 11 anos desde o primeiro título mundial, né? Então a galera está super motivada, já é a base, já que joga junto há bastante tempo, há alguns anos, né, na verdade. Então a galera está super motivada e estamos querendo muito trazer esse título, porque nós torcedores merecemos, né, um pouquinho dessa alegria. E não pude deixar de perguntar, como é que é a relação com o Vasco? O Vasco não pode ajudar em momento nenhum, vocês chegam, esse contrato que foi feito de licenciamento é um contrato que amarra apenas a possibilidade de vocês conseguirem um patrocínio ou então de vocês se autossustentarem? É por aí, Catarina? Então, assim, eu acredito que não seja impossível, mas eu entendo toda a realidade da nossa instituição. Estamos vivendo momentos difíceis já há alguns anos, né? Mas eu acredito que não seja nada impossível, eu acredito que seja algo possível. Mas eu não posso responder isso com convicção em relação a eles conseguem, eles podem, até porque só eles sabem, né, o que eles estão passando na parte interna. A gente sabe que muda a gestão, entra outras gestões e a gente sabe que continua as mesmas dificuldades, né? Então não quero passar essa responsabilidade para a nossa instituição dizendo que não, eles podem, eles vão conseguir. Mas eu sei que eles podem mostrar uma luz ali no fim do túnel para que possa agregar algo para que a gente consiga chegar nesse objetivo. É claro que, em termos de Campeonato Brasileiro, para agora, é impossível. Mas para o Mundial, eu acredito que não é impossível, né? Mas eu entendo toda a realidade da nossa instituição. Estamos vivendo um momento difícil, né? Claro que tem outras prioridades. A gente não pode chegar e falar, pô, não, a prioridade é aquela modalidade, é a outra. Nós sabemos que hoje estamos na Série B, estamos lutando para poder subir, e está difícil, mas eu acredito que seja possível fazer algo para agregar de forma positiva. Agradeço, Flávio, agradeço a Atenção Vascaínos, muito obrigado por essa oportunidade. Então é sempre bom poder estar falando um pouquinho da nossa modalidade aí, que tem dado bastante alegria, né? Saudações vascaínas. Até agora, havia sido arrecadado a quantia de R$21 mil. São precisos R$130 mil. É uma necessidade muito grande. Tem aí até o dia 23 para eles viajarem. Hoje, dia 15, ainda dá tempo. É uma semana para que, de repente, se consiga esse valor para que o time de futebol de areia do Vasco da Gama possa viajar e representar o nosso clube nesse mundialito importante. Aliás, a gente deu uma informação essa semana aqui a respeito de transmissão dos jogos pela Vasco TV. Hoje, mais uma vez, cobrei do pessoal do Vasco
da direção da Vasco TV essa posição. Ainda não há nenhuma posição da comissão organizadora que espera que o Sport TV possa transmitir. Porque em transmitindo, é claro que é uma exposição maior. Mas se não transmitir, o Vasco deve conseguir o link para a transmissão via streaming, via Vasco TV. É claro que até isso é custo, porque vai ter que deslocar uma equipe, tem que deslocar a equipe técnica também para fazer a transmissão. Mas, a princípio, deve-se conseguir custear isso para se ter a transmissão da Vasco TV, que seria importante para a exposição até de futuras marcas. E aí eu fui atrás do clube para saber exatamente por que o Vasco não consegue ajudar nessa questão. E olha, o Vasco me explicou a seguinte situação: não há como arcar com algumas modalidades que usam a marca, mas não fazem parte da folha do Vasco, não recebem como funcionários do Vasco. Essas modalidades têm contrato de licenciamento do uso da marca. E essa modalidade é responsável pela captação, por arcar as suas próprias despesas. Eles usam a marca e, em troca disso, o Vasco dá a eles essa oportunidade. Agora, existem alguns implicativos. Primeiro, a modalidade tem a marca do Vasco e por exposição é legal, mas se conseguir um patrocínio, o Vasco tem um royalty. Da mesma forma, o Vasco conseguindo tem um royalty e repassa o restante para ajudar no fomento do futebol de praia, no beach soccer. Nenhum clube, no caso do Campeonato Brasileiro, vai participar dessa competição. Nenhum clube de camisa. É uma represália, eu soube disso hoje. Os demais clubes também vão lançar notas oficiais, o Flamengo, o Corinthians, porque a Confederação Brasileira não dá nenhum apoio, não está dando nenhum apoio. Então, por isso, eles preferem não participar e jogar o Mundial. E também há uma questão de logística, porque as finais do Campeonato Brasileiro iriam bater praticamente com a disputa do Mundial. E aí se preferiu jogar o Mundial, estar no Mundial. Então o Campeonato Brasileiro está o Vasco fora e demais também estarão fora. Equipes de camisa não vão participar em função de represália por falta de apoio da Confederação Brasileira de Beach Soccer. E em relação ao patrocínio, é mais ou menos isso. O Vasco não tem como ajudar e não pode ajudar porque fez esse contrato de licenciamento de marca. Já é um acordo. Quando se assina, os atletas, todo o departamento já tem noção de que precisam se autossustentar. E como disse o Catarino naquele primeiro áudio, quando ele nos respondeu, antigamente, nas competições, as confederações bancavam os clubes. Hoje não. Então os clubes ficaram nesse vácuo. Tem que ter grana para bancar a viagem. E aí, no caso, a gente espera que você possa ajudar. Porque o Pix está aqui embaixo, ó. Vou botar o Pix aqui embaixo. vascobeachsoccer01@gmail.com. É um e-mail. vascobeachsoccer01@gmail.com. Faça a sua doação para ajudar o time do Vasco a poder viajar e representar o nosso clube, o nosso amado clube, como disse o Catarino, no Mundialito Beach Soccer.